Bem, amigos do GV Ensino, continuando então aqui a resolução dos exercícios de programação em linguagem ladder usando o selo, vamos resolver hoje o 7 e o 8. O exercício 7 segue a mesma pegada do 6 anterior, então assista lá a aula anterior, a resolução do 6, que vai ser fundamental para entender os exercícios daqui por diante, caso você não tenha assistido. Então aqui o exercício 7, ao pressionar o botão 5, lâmpada 1 e lâmpada 2 ligam e selam. Para aí um pouquinho. De acordo com o que a gente está aprendendo lá nas aulas anteriores, principalmente o exercício 6, sempre que a gente tem que ligar duas ou mais cargas, caso aqui duas ou mais lâmpadas juntas ao mesmo tempo, eu tenho que prestar atenção, porque se elas forem ligar juntas, mas desligar em momentos diferentes, o ideal, o correto, é que eu faça elas separadas, que eu não coloque as duas saídas para ligarem ali juntas, uma em paralelo com a outra lá no ladder. O ideal é que eu faça uma saída só para ligar, uma linha só para ligar uma saída, e na outra linha eu faço a outra saída. Deixe elas totalmente separadas, já que apesar de ligarem juntas ao mesmo tempo, as lâmpadas vão desligar em momentos diferentes. Então, preste bem atenção nesse detalhe, sempre que for trabalhar assim, ligando várias saídas do CLP ao mesmo tempo. Se elas forem ligar juntas e desligar juntas também, ok, põe tudo junto, tudo em paralelo lá na programação que vai funcionar. Agora, se elas forem ligar juntas, porém desligar em momentos diferentes, faça as duas ou as mais saídas que você tiver, uma em cada linha separadinha uma da outra, para não dar o problema que deu lá no exercício 6, que nós já explicamos e demonstramos na aula anterior. Então aqui, ao pressionar o botão 5, as duas lâmpadas ligam e selam. O botão 1 vai desligar somente a lâmpada 1. O botão 2 vai desligar somente a lâmpada 2 e o botão 3 vai ter o poder de desligar ambas. Então aqui já está bem claro que as lâmpadas, apesar de ligarem juntas, elas vão desligar em momentos diferentes, ou melhor, elas podem desligar em momentos diferentes se eu optar para desligá-las, optar pelo B1 e pelo B2. Pelo B3 aí elas desligariam juntas de qualquer forma. Então, se o exercício fosse só as duas lâmpadas ligam e selam e o B3 desliga ambas, sem essa parte do B1 e do B2, tudo bem, eu poderia fazer na mesma linha o Q1 e o Q2 lá em paralelo, porque eles vão ligar juntos e desligar juntos. Uma linha só já basta. Mas como eu tenho essa possibilidade das lâmpadas funcionarem separadas, né, desligarem em momentos diferentes, então já tenho que prestar atenção nisso e fazer elas separadas também lá no ladder. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. Ao pressionar o botão 5, a lâmpada 1 e 2 ligam e selam. A gente tem que lembrar que o nosso botão 5 ele é lógica invertida. Então, ao invés de usar o normal aberto para ligar, eu vou usar o normal fechado. Então, aqui o nosso I5 vai ligar o Q1 e o Q2. Então, já vou puxar aqui os dois, né? Só que separados, lembrem-se bem disso. Então, vou fazer aqui uma cópia do nosso I5. Uma para ligar o Q1, outra para ligar o Q2. Vai ser repetido mesmo, é assim que é o correto. Então, esse 5 liga o Q1, esse aqui liga o Q2, e se eu der o play, quando eu apertar o B5, as duas lâmpadas ligam, quando eu soltar, elas desligam perfeitamente, só que separadas. Agora vamos fazer o selo. Então, vou pegar aqui o selo do Q1, vamos colocar aqui para selar o nosso I5 de cima, e vou fazer uma cópia do outro Q1 para selar o I5 de baixo, no caso aqui, desculpa, né? Aqui é o Q2. Então aqui vai ser o selo do Q2, já que é outra saída que eu vou selar. Então aqui, ó. Muito bem. Agora eu selei, vamos testar. Sempre é bom testar. Apertei. E elas já começaram seladas, né? Vejam, deu esse probleminha aqui, porque o CAD-Simule é um pouquinho lento, né? Então quando eu dou play, até ele detectar que esse contato normal fechado do I5, até ele detectar
que na verdade o I5 já começa acionado e, portanto, esse contato ele tem que estar aberto, ele já acabou acionando o Q1. Isso não acontece no CLP real, ok? Isso é um bugzinho aí do CAD-Simu, da simulação de CLP dele, já que ele, logo quando ele começa a processar, ele acha que o normal fechado tem que deixar a energia passar e ele já liga o Q1, sem verificar que, na verdade, o I5 já está energizado e, portanto, esse contato aqui, os dois contatos do I5 começam abertos e a energia não deveria passar por eles. Eu posso até vir aqui no menu Arquivo Configuração e aqui em Velocidade de Simulação eu posso tentar até deixar na velocidade máxima. Mas se eu der o play aqui, mesmo assim não é o suficiente para resolver esse problema. Mas tudo bem, não vamos nos ater a esse detalhe, esse defeito aí do CAD-Simu. Vamos seguir resolvendo aqui o exercício que no final a gente vai ver que vai dar certo. Então aqui, as duas, quando eu pressiono o B5, as duas lâmpadas ligam e selam, ok. O B1 vai desligar somente o L1 e o B2 somente o L2. Como o B1 e o B2 são lógica normal, eles vão vir normal fechado para desligar. Então o nosso I1 virá aqui para desligar o Q1. E o nosso I2 virá aqui para desligar o Q2. Agora sim a gente consegue testar, porque agora eu aperto o B1 e eu aperto o B2, aí as duas saídas desligam, agora eu consigo testar. Então quando eu aperto o B5, ligou e selou as duas lâmpadas. Se eu apertar o B1, desligou somente o Q1. Se eu apertar o B2, desligou somente o Q2. Então tá funcionando perfeitamente, tirando esse bugzinho aí na hora que eu dou o play, que eu tenho que desligar as saídas, por causa aqui da lógica invertida, que o CAD-Simu não implementou bem. Mas funcionou muito bem, legal. Só está faltando aqui que o B3 também vai desligar ambas. Então, o meu B3 ele é lógica normal, então eu vou usar ele normal fechado para desligar, só que ele vai desligar as duas. Então, o meu B3 vai vir tanto aqui para desligar o Q1, quanto aqui embaixo também para desligar o Q2. Então, ele vai vir nas duas. E aí, eu terei o funcionamento completo aqui desse exercício. Vou dar o play. Já vou apertar o B3 aqui para as saídas começarem desligadas. E vamos lá, aperto o B5, ligou e selou as duas lâmpadas. Se eu apertar somente o B1, desliga só o L1. Se eu apertar somente o B2, desliga só o L2. Vou apertar o B5 novamente e vou direto no B3, que quando eu aperto, desliga as duas de uma vez só. E essa, então, é a solução do nosso exercício número 7. Pratique sempre, refaça esses exercícios aí, depois dessa correção, tenta refazer seguindo o seu raciocínio, sem copiar, pronto, mas tentando seguir uma lógica, seja no CAD-Simu, seja em qualquer outro simulador que você esteja usando, para fixar bem aí na mente esses detalhes aí da nossa programação. Bom, pessoal, então como eu já gastei muito tempo resolvendo esse exercício número 7, eu vou deixar a resolução do exercício 8 para a aula seguinte. Não deixem de curtir o vídeo, deixar o seu comentário aí embaixo, compartilhar com seus amigos e eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau.